Muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs de doutrina. Mais uma vez nos encontramos aqui para continuarmos com a nossa publicação dos vídeos desta nossa série. Eu agradeço sempre ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que, mais uma vez, ela me concede de poder vir, através de um equipamento como este, divulgar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina abençoada dos Espíritos. Eu peço aos amigos, aos irmãos, que divulguem nas suas redes sociais estes ensinamentos. É uma caridade que se faz à nossa querida doutrina espírita. O nosso vídeo de hoje tem o número de 95, é o número 95, que tem como título Lobos Vorazes. Retiramos do livro Em Torno do Mestre, publicado pela FEB, ditado pelo Espírito Vinícius. E inicia-se assim, abre aspas: o divino pastor previne as suas ovelhas do perigo que as ameaça, dizendo-lhes: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos frutos os conhecereis. Geralmente, os profitentes de determinado credo imaginam que os falsos profetas são os representantes de outros credos. Assim, para os católicos romanos, os lobos vorazes são os pastores protestantes. Para os são os expoentes. Os lobos vorazes são os pastores protestantes. Para os protestantes, são os componentes da doutrina espírita. Os lobos são os membros do clero romano. Para os protestantes e os espíritas em geral. E este falso conceito é também partilhado por alguns espíritas, os quais pretendem ver o perigo nos arraiais vizinhos. Estão todos redondamente enganados. Os falsos profetas, os lobos vorazes, estão dentro dos respectivos rebanhos que eles pretendem explorar, assumindo ali atitudes de mentores e guias, disputando posição de destaque. Daí precisamente o perigo para as ovelhas. Os lobos do protestantismo estão lá com eles, rotulados com a mesma rubrica oficial daquela igreja, mostrando-se interessados por tudo que ali se passa. Da mesma sorte, os lobos do catolicismo romano lá se encontram no seio daquela comunidade, usando os seus distintivos, as suas insígnias. Consoante o mesmo critério, os falsos profetas contra os quais nós, espíritas, nos devemos precaver, não se acham em arraiais longínquos, não são os membros da cleresia de saia ou de sobrecasaca. Eles estão perto de nós, em nosso meio, no aprisco mesmo,
disfarçados em ovelhas inocentes. Usam palavras melífluas, arvorando-se, ora em ardentes propagandistas e fogosos foliculários, ora em operadores de prodígios e milagres, ora ainda em profundos conhecedores de mistérios, possuidores de poderes invulgares, ora, finalmente, como dotados de dons excepcionais para curar enfermidades de toda a natureza. Lobos há de toda a casta, malhados, fulvos e pretos, da espécie de que tratamos agora. Existem desde os exploradores e charlatães ignorantes que exercem suas traças entre os incautos ignaros, até os de alto coturno, que frequentam rodas literárias, portadores de títulos e credenciais, impando de vaidade pretensos sábios. Tanto estes como aqueles se dão a conhecer pelos frutos, como sabiamente nos diz o Evangelho. Seguindo as pegadas desses lobos, verificamos desde logo que seus frutos são maus. Os de baixa estirpe em geral contentam-se com ilaquear a boa-fé dos incautos, colhendo em seguida os proventos que miram. Os de alta categoria visam a alvo mais elevado, pelo menos mais distante. Querem satisfazer suas pretensões vaidosas e seus apetites como os primeiros, porém, com certo jeito e maestria, a fim de se não comprometerem. Para atingir os fins, não trepidam em lançar aqui a cisânia, ali a intriga, acolá a confusão e a dúvida. Insultam, agridem, perseguem mesmo os que se não curvam às suas pretensões e duvidam das suas autoridades. Tais são os frutos que produzem. Querem dirigir o rebanho à viva força, querem posto de comando, querem o bastão com tal propósito, farejam todas as agremiações organizadas, todos os redis onde há ovelhas a tosquiar, não logrando seus intentos, saem murmurando e vociferando contra os núcleos onde não conseguiram pontificar. A passagem dessa alcateia deixa sempre vestígios. São víboras que empeçonham o ambiente quando não podem inocular o veneno mortífero. O outro característico desses lobos é serem todos eles inimigos da cruz de Cristo. Como dizia, com justeza, o apóstolo dos gentios. Falam no Cristo, porém num Cristo forjador, forjado pelos seus caprichos e veleidades, que nada tem de comum com aquele Cristo que anuncia a cruz, que põe em realce a cruz e que, sobretudo, manda viver segundo ele viveu nos tempos e no espírito da cruz, como símbolo do dever, da humildade, da renúncia e do sacrifício. Os falsos profetas, grandes ou pequenos, ignaros ou eruditos, plebeus ou magnatas, são invariavelmente
epicuristas, devotos de Baco, adoradores de Príapo, uns mais ou menos abertamente, outros de modo hipócrita e velado, deixando todavia transparecer o que lhes vai no íntimo. Guardai-vos, portanto, ó crentes de todas as igrejas, dos lobos vorazes. Lembrai-vos de que eles estão no meio de vós, agindo ao vosso lado. Não vêm de fora, estão no interior de cada aprisco. Pelos frutos os conhecereis. O humano e o divino, do nosso livro Em Torno do Mestre, pelo Espírito Vinícius, publicação da FEB. Diz ele, a respeito do humano e o divino. As religiões pretendem estabelecer uma linha de separação entre aquilo que se convencionou denominar humano e aquilo que se conhece como divino. Para as religiões, o humano é o natural e o divino, o sobrenatural. Há em tudo isso, certamente, um mal-entendido, sendo mesmo um erro de apreciação que deve ser reparado. Se considerarmos como humano o que os homens costumam desnaturar e corromper, estamos de pleno acordo. Neste particular, não há só uma linha, mas um abismo de separação entre o que é do homem e o que é de Deus. Mas, se compreendermos por humano o que é natural ou da natureza, não há nenhuma linha de distinção entre o humano e o divino. Em resumo, tudo o que é natural é divino. A natureza mesma é divina em todas as suas manifestações. Nosso corpo é humano e é divino ao mesmo tempo, porque é obra de Deus. Nada há no universo infinito que não proceda do Supremo Arquiteto. Logo, tudo é divino. O objeto da religião não é, como supõem os credos religiosos, separar o humano do divino. É aperfeiçoar o humano até que ele se divinize. Não é menoscabar ou destruir a matéria, mas submetê-la ao império do Espírito. Nosso corpo, segundo afirma São Paulo, é santuário de Deus. Se é verdadeira a afirmativa do apóstolo e cremos piamente que o seja, nosso corpo é divino. Desprezá-lo ou sujeitá-lo propositadamente a sevícias e mortificações não é virtude, é antes um delito. O converso de Damasco disse: quem destruir o santuário divino, Deus o destruirá. E disse isso em alusão ao corpo humano. Jesus, o divino entre os divinos, não menosprezou o corpo. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Não se sentiu diminuído em se dizer filho do homem. Jamais aconselhou o abandono do corpo aos males que o danificam. Os leprosos, cobertos de chagas pútridas, não causavam repugnância ao enviado celeste. Sobre essas pústulas asquerosas, o Cristo de Deus impunha as suas mãos
e as sarava prontamente. A pureza vencia as impurezas, mostrando na carne a obra que devia também ser feita no espírito. Nem mesmo a matéria em decomposição inspirava asco ao Filho de Deus. O alto escopo do espírito não é desprezar, nem mortificar, nem odiar a carne, é simplesmente dominá-la, sujeitando-a ao seu governo e direção. O sobrenatural é o absurdo, e o absurdo é dos homens, embora as religiões pretendam que seja de Deus. Com Deus está a verdade, a luz, a ordem, a natureza em sua plenitude excelsa e deslumbrante. Se o homem obedece à natureza, digo melhor, se o homem obedecesse à natureza, estaria sempre com Deus. O espírito também é da natureza. As leis que lhe presidem o destino são naturais, como as que governam a mecânica celeste no giro dos planetas, como as que determinam a germinação da semente ou a coloração das flores. A natureza abrange tudo, nada havendo fora da influência e da regência de suas leis. Há fenômenos insólitos, preternaturais, mas sobrenaturais nunca houve, nem haverá. A própria luta do espírito com a carne é um fenômeno da natureza. O homem sente que deve vencer a matéria. A dignidade própria lhe diz intimamente que ele só poderá ser grande se triunfar sobre a matéria e seus desejos. O homem tem consciência que o senso da vida repousa nessa porfia e na consequente vitória que ele deve alcançar. E tudo isso é divino, porque foi concebido por Deus, faz parte do seu programa de educação destinado à redenção dos seus filhos, que são os filhos da humanidade. Não desprezemos, pois, coisa alguma. Amemos o que é puro e até o que é impuro, lembrando que o amor tudo purifica. Jesus não desdenhou os delinquentes de qualquer matiz, e até mesmo a mulher adúltera e a pecadora Madalena encontraram nele refúgio e redenção. Os homens profanam o santuário de Deus, entregando-se aos caprichos desordenados do egoísmo insaciável, desvirtuam o corpo, corrompendo e adulterando as suas manifestações e expansões naturais. Daí o estrabismo das igrejas, criar artificialmente uma distinção entre o natural e o divino, como se tal distinção pudesse existir. Tal a origem dos jejuns, dos cilícios e mortificações infligidas ao corpo, como meio de alcançar o céu. Erro palmar. O céu é dos fortes e não dos fracos que fogem à luta. É dos que combatem com lealdade, de viseira erguida, e não com astúcia. Enfraquecer o corpo para assegurar a vitória do espírito importa num falso processo de vencer. É ilusório esse triunfo. O espírito, em verdade, não venceu o inimigo, iludiu-o apenas. Não se abrem as portas dos tabernáculos eternos com gazua. Jesus prometeu a Pedro, como aliás aos demais apóstolos, as chaves, não as gazuas do reino dos céus.
O caminho de evolução é um só, alegorizado naquela porta estreita e estrada apertada de que nos fala o Evangelho. Não procuremos, portanto, o marco que divide o humano do divino, porque tal marco é uma ilusão. Divinizemos o humano, para que tal conseguíssemos é que o Verbo divino se humanizou. A crise do nosso Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, editora FEB, abrindo aspas, ele diz: o mundo todo está em crise, e crise original. Original e paradoxal, visto tratar-se de crise de abundância. Há pletora de produtos em toda a parte. Todos os países estão com os seus mercados abarrotados. A crise provém exatamente dessa estagnação. O mundo está enfermo e gravemente. É portador de esclerose adiantada. Suas artérias estão enferrujadas. A circulação se opera penosamente. Os aneurismas ameaçam romper-se a cada momento. Estamos diante de um enfermo que os esculápios classificam como um caso perdido. Não haverá, de fato, remédio para o estado atual da humanidade? Pensamos que sim. Basta que se procure a causa e sobre ela se atue, ao invés de curar somente dos efeitos, como se tem procedido até aqui. A nosso ver, a origem do mal, ou, pelo menos, uma das causas, está na política econômica fundamentalmente egoísta adotada pelas nações em geral. Inspirados nessa política desastrosa, cada país pretende defender seus interesses particulares com menosprezo do interesse coletivo. Em questão econômica, não há interesse particular ou isolado. Por isso que todas as nações são igualmente interessadas. Há realmente um interesse único, o interesse coletivo. O egoísmo impede que se veja com clareza este fato tão simples. É assim que o egoísmo de cada nação, pretendendo defender-se, vai se comprometendo, pretendendo ajuntar, vai espalhando, pretendendo fortificar e sustentar a obra financeira, vai solapando-a em suas bases e fundamentos. Exemplifiquemos. As leis naturais, que são divinas, nos revelam o seguinte: os países, pelas suas condições geográficas, topográficas e climatéricas, fornecem determinados produtos. O Brasil produz o café, a Argentina o trigo, a Espanha, Portugal e França produzem frutas, óleo de oliva, vinhos, etc. O México tira do seu subsolo gasolina, querosene, óleos lubrificantes. Certas nações, pela estreiteza de seus territórios, pela densidade de suas populações e por outras circunstâncias, tornam-se manufatureiras, fazendo da indústria sua fonte principal de renda. Ora, sendo assim, o bom senso está indicando que o modus vivendi entre os povos deve ser o da livre troca de produtos. É a lição da própria natureza. Tudo que contribui para embaraçar a circulação das diferentes produções
certamente acabará afetando o organismo internacional na sua parte econômico-financeira. Outra coisa não tem efeito a egoística política vigente. Cada nação se encastela em seus domínios, fechando virtualmente seus portos aos produtos estrangeiros. Todos querem vender, nenhum quer comprar. Exportar sim, importar nunca. Impostos proibitivos de parte a parte determinaram a esclerose e os aneurismas de que se acha atacado o organismo econômico de todos os povos. De tal sorte se explicam as pletoras de produtos abarrotando os mercados mundiais, como também, a seu turno, o número crescente de desocupados. Desobstruam-se as artérias, promova-se o livre curso dos produtos e vê-se-á com espanto que o moribundo abre os olhos, desperta, dando, desde logo, sinais de melhora e esperança de restabelecimento. Está visto que, dada a gravidade do mal, o remédio deve ser aplicado com justeza e proficiência. O estado do doente é melindroso. A terapêutica deve ser ministrada por mãos hábeis e competentes. Uma das soluções para o caso não pode deixar de ser esta. Temos de mudar de política econômica, da política vesga, materialista, estreita e mesquinha, inspirada no egoísmo. Cumpre evolvermos para a política da solidariedade, altruísta, natural e cristã. Sem a luz dos fatores morais, nenhum problema da vida humana se resolverá satisfatoriamente. Fecha aspas. Meus nobres irmãos, que Nossa Senhora abençoe o coração de cada um de vocês e que possamos pedir a ela essa bênção de podermos continuar na divulgação dessas mensagens, desses ensinamentos que tanta luz nos traz. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Nossa Senhora ilumine o seu lar, que as falanges espirituais que semeiam o bem possam fazer uma limpeza no seu lar, queimando toda a energia negativa, afastando do seu lar qualquer entidade que por aí esteja com más intenções, que eles possam lhes dar saúde, paz, harmonia, tranquilidade, esperança em um amanhã melhor, força, coragem para superar e vencer os obstáculos que a vida nos oferece. Com a fé no coração, com a confiança na infinita misericórdia divina, na providência divina, nos amigos e benfeitores espirituais que nos cercam, haveremos de vencer os obstáculos dessa nossa caminhada neste planeta. Sejam felizes, meus irmãos. Não nos esqueçamos nunca. Nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Graças a Deus. Muito obrigado pela vossa atenção. Sejam felizes. Graças a Deus. Muito obrigado.